Olá, tudo bem com você? José era um jovem hebreu que viveu aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Nasceu em uma boa família e rapidamente demonstrou inteligência e visão. Movidos pela inveja irracional, seus irmãos o venderam como escravo a habitantes de outro país. Em seu novo destino, teve que sofrer em silêncio e se adaptar a condições totalmente opostas às que estava acostumado. José passou por experiências traumáticas de intenso estresse. No entanto, saiu de forma honrosa dessa dura prova e chegou a conquistar objetivos mais elevados. Como José conseguiu preservar a saúde mental diante de tanta adversidade? Ele exerceu fé autêntica em Deus durante décadas de provações. Suplicou ao Criador o poder sobre-humano de que necessitava para sair de tanta opressão. Orou diariamente e manteve contato com Deus nos momentos de angústia. Acima de tudo, José manteve viva a esperança de que um dia a dor passaria e de que seu Deus reservava um final feliz para a sua vida. José decidiu agir como uma figura de transição. Tinha tudo para não perdoar, para cobrar e assumir juros emocionais impagáveis, mas decidiu retribuir a todos de forma completamente diferente do que recebeu. O relato completo está registrado no livro de Gênesis, capítulos 37, 39 a 50. Os traumas do passado podem produzir alguns problemas, como o complexo de inferioridade. O próprio eu recebe grande parte do impacto traumatizante e a pessoa perde a segurança em si mesma, demonstrando complexo de inferioridade e de insegurança. Dificuldade para realizar atividades normais. A pessoa afetada sente-se incapaz de alcançar objetivos simples. Por exemplo, as jovens ou meninas vítimas de abuso sexual costumam ter dificuldade para se relacionar socialmente com os rapazes. Ou o menino, a quem os irmãos mais velhos assustavam com uma aranha, por exemplo, pode vir a ter fobia do animal. Tendências paranoicas. A pessoa traumatizada demonstra desconfiança do ambiente e pode interpretar as atitudes neutras das outras pessoas como uma emboscada contra ela e se considerar vítima de agressão ou perseguição indevida. Depressão. O acontecimento traumatizante costuma ser percebido como uma perda. Perda da honra, perda de um ser querido, e toda perda traz consigo o risco de sintomas depressivos. E há também uma clara correlação entre ser vítima de abuso sexual e distúrbios alimentares, especialmente anorexia e bulimia. Como superar os traumas? Assuma o passado e centralize-se no futuro. O passado não pode ser mudado. É inútil culpar os fatos ou as pessoas que influenciaram você negativamente. Se estacionar no passado, você não poderá olhar para o futuro com a confiança necessária. Além disso, é bom lembrar que nossa mente não possui um recurso perfeito de gravação de dados. Nossas memórias são reconstruções de eventos passados. E essas memórias são afetadas pelos nossos sentimentos e pela compreensão que temos delas no tempo presente. Fale sobre o acontecimento traumático. Falar ou escrever sobre o acontecimento que causou o trauma em um ambiente seguro e tranquilo é um passo importantíssimo. Procure uma pessoa de confiança e conte-lhe o que aconteceu. Enquanto você não elaborar os pensamentos que o machucam, eles vão se repetir. E o que não pode ser dito não será esquecido. Tente perdoar. A mágoa e o rancor nos tornam reféns do passado e mantêm na lembrança algo ocorrido há muito tempo. Assim, o maior prejudicado com a mágoa somos nós mesmos. O perdão, porém, nem sempre é espontâneo, pois nossa capacidade de amar, perdoar e amar, é limitada. Busque a fonte do perdão, o Deus de amor que, de acordo com o Evangelho, deseja que sejamos seus amigos e pode facilitar a superação do passado, esse passado que nos assombra. Lembre-se do que diz a oração ensinada por Jesus: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus capítulo 6, verso 12. Um ótimo conselho bíblico nesse contexto é o seguinte: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Neste mundo, é impossível eliminar, pelo menos por enquanto, todas as situações traumáticas. Por mais resiliente que a pessoa seja, o sofrimento algum dia bate à porta dela e traz dor. Por que as coisas têm que ser assim?
A Bíblia deixa claro que este mundo é um campo de batalha, uma batalha que começou bem longe daqui, lá no céu. Em Ezequiel 28, 13 a 19 e Isaías 14, 12 a 14, é descrito o estopim desse conflito, o orgulho e a vaidade. Lúcifer era um anjo perfeito criado por Deus. Na verdade, era uma espécie de chefe dos anjos, amado e respeitado por todos. Ocorre que, em algum momento, de forma misteriosa, a inveja começou a brotar em seu coração e ele desejou a posição que pertencia unicamente ao Criador. Ele tinha tudo, mas queria ir além, até que decidiu não mais prestar reverência ao Eterno e passou a questionar o governo divino e a lei sobre a qual esse governo se assenta. Em Apocalipse 5, verso 11, é dito que existem milhões de anjos. Muitos desses anjos acabaram ficando na dúvida e outros tantos decidiram se unir ao rebelde. Deus era realmente um tirano, como Lúcifer o acusava? O fato de ele ter leis que devem ser obedecidas por suas criaturas não era uma prova de sua arbitrariedade? Para o anjo opositor, era como se os princípios divinos e suas leis fundamentadas no amor fossem uma obrigação injusta. Outros vão além e questionam: Deus não poderia ter criado um universo em que não houvesse o mal? Vamos tentar responder essa pergunta com outra pergunta. Deus pode criar uma roda quadrada? Não faz sentido isso, né? Pois o Criador não viola suas leis e não trabalha com possibilidades ilógicas. Deus poderia ter criado um universo sem o potencial para o mal? Sim, mas não este universo. Portanto, diferentemente do que afirmam alguns, o mal não prova que o Criador não existe. Prova justamente o contrário, que ele existe e nos dotou de liberdade de escolha. Infelizmente, a terça parte dos anjos celestiais se aliou a Lúcifer, depois chamado Satanás, que em hebraico quer dizer inimigo, e acabou expulsa do céu. Isso está em Apocalipse 12, versos 3, 4, 7 e 9 também. Esse inimigo e seus anjos aliados vieram parar aqui, em nosso planeta. Aqui, Satanás utilizou o engano para envolver o primeiro casal humano em sua rebelião, conforme está lá em Gênesis capítulo 3, versos 1 a 6. Com muita esperteza e inteligência demoníaca, o inimigo conseguiu inocular em Eva o vírus de sua própria rebelião. Ele sugeriu que, se ela desobedecesse a Deus, seria uma criatura superior, igualando-se ao próprio Criador. Lúcifer queria isso e conseguiu convencer a mulher a querer também. Por causa disso, podemos dizer que este planeta é um campo de batalha. Continuamente, anjos bons e maus disputam influência sobre nós. Devemos sempre nos lembrar de que nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, como escreveu Paulo em Efésios, capítulo 6, verso 12. Sempre existem situações traumáticas em uma guerra. Se duvida, pergunte a um ex-combatente. Apesar de tudo, nosso general está pessoalmente empenhado em nossa salvação, ainda que tenhamos que carregar um ou outro ferimento de guerra. Além disso, o general já anunciou o fim de todas as batalhas por ocasião de sua vinda. Quando Satanás conseguiu envolver Adão e Eva na rebelião, ele pensava ter dado um xeque-mate no Criador. Afinal, o casal sabia que o salário do pecado é a morte, como está em Romanos capítulo 6, verso 23. Como havia um pecado por escolha própria, os dois mereciam morrer para sempre. Se Deus os destruísse, o inimigo diria algo assim para todos os seres criados: estão vendo? Eu não disse que ele é tirano e mau? Porém, conhecedor da misericórdia divina, o anjo caído esperava que Deus passasse por alto a atitude de desobediência do casal transgressor. Neste caso, Satanás acusaria Deus, o Criador, de ser incoerente e infiel à sua própria palavra. Se ele, Deus, podia ignorar a culpa dos dois humanos, por que não a dele, Lúcifer? Contudo, o rebelde não contava com algo surpreendente, que o fez se calar. Sim, o salário do pecado é a morte, e alguém de fato precisava experimentar a morte eterna por causa disso, mas não seriam Adão nem Eva. Deus, na pessoa de Jesus, morreria em lugar do pecador, assumindo sua culpa e revelando de maneira grandiosa até que ponto o general esteve e está disposto a ir por amor de seus filhos. É por isso que ele tem autoridade moral para dizer: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, verso 28.
A pessoa que confia nas promessas divinas sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Então, entenda e aceite que não é Deus quem origina o mal, mas Ele usa tudo o que for possível para que essas experiências do campo de batalha contribuam para o seu crescimento e sua salvação eterna. Confie no Pai, confie no General. Ele já provou que é digno dessa confiança. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado, porque o Teu Filho, Jesus Cristo, morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, para nos dar esperança e uma vida eterna. Obrigado, Senhor, porque no campo de batalha chamado terra, nós temos a Tua proteção, porque nós temos o General do nosso lado. Abençoa essa pessoa que está nos ouvindo neste momento. Abençoa, Senhor, esta humanidade sofredora, para que ela encontre em Ti a esperança verdadeira, pois oramos em nome de Jesus. Amém.